Olá, meus amores, bom dia! Na nossa aula de ciências de hoje, nós iremos estudar sobre o ar e o solo. Então, prestem muita atenção, peguem o livro de ciências de vocês, peguem o estojo, vão para o lugar de estudo que a nossa aula já vai começar. O ar. Meus amores, na página 119 do livro de vocês, vem falando um pouco sobre o ar, tá? Então, agora eu peço que vocês abram o livro e acompanhem com tia essa leitura, tá? Ele vem falando que o ar é muito importante para o homem, os animais e as plantas. Vocês sabem por que o ar é muito importante? Isso mesmo, porque sem ele, a grande maioria dos seres vivos acabariam morrendo, porque precisamos do ar, né? O ar em movimento chama-se de vento. O homem e os animais, pessoal, precisam do ar para quê? Isso mesmo, precisamos do ar para respirar. Isso mesmo. E as plantas, elas usam o ar na produção do alimento e na respiração. Isso mesmo. Aqui também no livro de vocês traz uma questão muito importante, que é sobre a poluição do ar. O que essa poluição pode fazer e nos causar, né, pessoal? Esse é um assunto que já vem sendo trabalhado há muito tempo, sobre a responsabilidade com o meio ambiente, né? Porque se poluímos o meio ambiente, consequentemente, poluímos o ar. E o ar é algo fundamental que precisamos todos os dias para respirar, não é verdade? Aí diz assim: a poluição do ar pode provocar doenças e mortes de seres vivos. Isso mesmo. A poluição do ar caracteriza pela presença da fumaça que sai dos escapamentos dos veículos, das chaminés das fábricas e das queimadas que liberam partículas poluentes no ar. Isso mesmo. Então, precisamos ter muita responsabilidade, né, com o meio ambiente, com o ar que respiramos, porque se não tivermos responsabilidade, isso pode nos causar um prejuízo, não é verdade? Vamos ver agora um vídeo sobre o ar? Preste muita atenção. O ar que respiramos. Ele contém oxigênio que vem dos oceanos. É sério. Se alguém falar para você que a floresta amazônica é o pulmão do mundo, respire fundo e diga que não é verdade. É claro, a floresta libera uma quantidade enorme de oxigênio na atmosfera pela fotossíntese. Mas na calada da noite, quando respira, ela mesma consome todo o oxigênio que produz. O verdadeiro pulmão do mundo é mais um tesouro dos oceanos. Os fitoplânctons, as microalgas. Elas liberam mais da metade do oxigênio do planeta. Ao contrário da floresta, as algas consomem muito pouco oxigênio quando respiram e assim sobra bastante na atmosfera. Já o grande serviço da Amazônia é regular o clima, interferindo nas chuvas, nas secas e na temperatura global. Mas isso é outra história. Seja na terra ou na água, uma coisa é certa: é preciso cuidar do meio ambiente para que possamos todos respirar aliviados. A poluição do ar é causada pela alteração de sua composição, produzida principalmente pelas queimadas e por emissão de poluentes das indústrias e dos automóveis. O ar pode tornar-se extremamente tóxico e comprometer a saúde dos seres vivos que o respiram. A poluição tem maior concentração nas grandes cidades, devido ao acúmulo de impurezas no ar por causa da fumaça que sai das chaminés das fábricas, dos escapamentos dos ônibus, carros e caminhões
e dos gases produzidos pelo lixo nas ruas. A poluição do ar pode causar problemas de saúde às pessoas, como bronquite, alergias, asmas, intoxicações e outros. Algumas medidas podem ser adotadas para amenizar tais consequências, como controlar a quantidade de poluentes emitidos por indústrias, reduzir o uso de combustíveis fósseis, como a gasolina, o diesel e o carvão. Utilizar combustíveis biológicos ou biocombustíveis, como os produtos a partir de soja, milho, cana-de-açúcar. Preservar as áreas naturais e promover o reflorestamento de áreas degradadas. São as plantas que renovam o ar, por absorverem gás carbônico e liberarem oxigênio e vapor de água no ambiente, tornando-o mais úmido e agradável. As algas, no entanto, são as maiores responsáveis por essa renovação, já que produzem cerca de 55% do oxigênio de que o planeta necessita, contribuindo assim para a manutenção da vida. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. O livro de vocês, na página 121, traz o assunto, o tema, o solo. O solo que chamamos de terra, que é o chão onde pisamos, isso mesmo. Nele são cultivados muitos vegetais que utilizamos em nossa alimentação. No solo construímos moradias, as escolas, os hospitais, os estabelecimentos comerciais e nele os animais vivem e constroem seus abrigos. Nossa, como o solo é importante, né, pessoal? O solo é formado por restos de vegetais, restos de animais, por fragmentos de rocha e outros minerais. Gente, eu trouxe para vocês um vídeo falando sobre os 3 principais tipos de solo, tá? E que solos são esses, tia Franciele? Os 3 tipos de solos presentes no mundo se dividem em 3. É o arenoso, o argiloso e o humoso, tá? Que é o orgânico. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um pequeno vídeo explicando sobre esses 3 tipos de solo, tá? Ah, está sentindo esse cheiro de terra molhada? E por falar em terra, você já pensou por que o solo da praia é tão diferente do solo que encontramos em parques gramados? O planeta Terra é constituído por 4 camadas: o núcleo interno, o núcleo externo, o manto e a crosta. Hoje nós vamos falar sobre a crosta terrestre. O solo é a camada mais superficial da crosta terrestre e é composto por fragmentos de rochas, água, ar e matéria orgânica, que podem ser seres vivos, como as minhocas, e componentes que já foram vivos, como os restos de plantas e animais. Existem muitos tipos diferentes de solo e hoje nós vamos falar sobre os 3 tipos básicos. O solo arenoso é aquele que tem muita areia em sua composição. Areias são pequenas partículas de rocha. O solo arenoso tem muito espaço entre os grãos de areia, por isso parece um pouco mole quando pisamos. E é capaz de absorver bastante água, que passa rapidamente para as camadas mais profundas do solo, carregando os nutrientes com ela. Por isso, com certeza, não é um bom solo para plantar. Mas os cactos, por exemplo, desenvolvem adaptações que os permitem armazenar água dentro deles para resistir neste solo seco. Raízes com pouca profundidade e também folhas grossas, que os permitem ficar mais estáveis neste tipo de solo e também armazenar água para que possam sobreviver. Existe também o solo argiloso. Ele é composto principalmente por areia e por argila.
Argilas são partículas de rochas menores que os grãos de areia. E como a argila é bem compacta, a água não consegue se infiltrar na terra, deixando esse tipo de solo bastante seco, ou quando a água consegue passar, a terra fica muito tempo encharcada, ficando alagada. Por isso, esse tipo de solo também não é o ideal para o plantio, mas como tem muitos nutrientes, os vegetais conseguem crescer nele. Mas se o solo arenoso e o solo argiloso não são bons para plantar, onde a maioria da nossa comida é plantada e colhida então? O solo umífero é considerado o ideal. Ele é composto por partículas de rochas, água e matéria orgânica. Esse tipo de solo é rico em nutrientes e apresenta umidade, ou seja, ele não é nem muito seco e nem muito molhado. Mas o principal é que ele apresenta humus. É o humus que traz os nutrientes para a terra. Humus é matéria orgânica depositada no solo que resulta da decomposição de animais e plantas mortas, ou se forma através de processos naturais produzidos por bactérias e fungos do solo e por agentes externos, como a umidade e a temperatura. São esses componentes do humus que fornecem nutrientes para as plantas, tornando esse tipo de solo um solo fértil. E aí, você já está pronto para diferenciar os tipos de solo? A nossa atividade do dia inicia aqui na página 120. Diz assim: número 1. Responda à adivinhação. O que é o que é? Não tenho cor, não tenho cheiro, sou invisível e, sem mim, você não pode viver. O que é, pessoal? Vocês irão responder aí. Número 2. Leia as frases abaixo e pinte apenas as alternativas corretas que se referem ao ar. Letra A. Em todo o ambiente terrestre há existência de ar. B. Apenas nas cidades pode ocorrer poluição. C. Uma maneira de diminuir a poluição do ar é queimar o lixo. Queimar lixo. D. A poluição do ar pode provocar doenças e mortes de seres vivos. E. O homem não precisa do ar para respirar. 3. Pedrinho encheu as bolas de festas. Observe a imagem abaixo. Depois responda a seguinte pergunta: qual das bolas tem maior quantidade de ar? A bola vermelha ou a bola azul? Tá? Vocês irão colocar aí a resposta correta. Na página 122, número 1, complete corretamente os espaços abaixo. Temos aí terra, pisamos e solo, tá? 2. Desenhe de que o solo é formado. 3. Encontre no caça-palavras o nome dos seguintes elementos que provocam o estrago do solo: o vento forte e chuva, tá? Por isso que temos que plantar as plantações, né? Isso mesmo, temos que fazer muitas plantações para que o vento forte e a chuva não destrua o solo, tá? Então, preste muita atenção.